Cara, já fazem 5 anos que eu empreendo na internet. E desde lá, desde quando eu comecei, se eu parar pra pensar, eu já conquistei a maior parte das coisas que eu queria quando eu comecei. Liberdade financeira, geográfica, de tempo, conseguir trabalhar com algo que eu gostasse e ao mesmo tempo proporcionar boas experiências pra quem eu amo. Então hoje eu tava pensando em quais conteúdos trazer aqui pro YouTube. Inclusive a gente bateu 10 mil inscritos, o que é muito incrível pra mim. Mesmo com tão poucos vídeos, sei lá, eu nem achei que seria tão rápido e eu consegui atingir tanta gente, o que pra mim é bem especial. Mas enfim, eu tava pensando em quais conteúdos eu poderia trazer e aí eu cheguei em um conselho muito bom que foi: os melhores conteúdos são quando você consegue falar com o teu do passado. Então eu tava pensando em o que se eu trouxesse pra cá, se a Camille do passado visse, poderia ajudar ela a acelerar os resultados, a não ter que errar tanto quanto eu errei. E aí o que eu fiz foi escrever nesse caderno aqui 12 hábitos pequenos, simples, alguns não tão óbvios, que estiveram comigo nesses últimos 5 anos, todo santo dia ou toda semana, e que eu tenho certeza que foi um conjunto de coisas que me trouxe até aqui e que com certeza influenciaram muito em eu ter chegado até aqui onde eu cheguei hoje. Então nesse vídeo eu vou falar eles pra vocês. E aí isso tem até relação com um ponto, e eu recebo muitas perguntas quando eu abro caixinha ou quando eu vou na DM do Instagram de gente perguntando como que eu faço pra mudar igual você mudou, pra alcançar tal resultado igual você. E, cara, o que vocês precisam entender é que não tem como responder essa pergunta em uma resposta, em um vídeo, em um story, porque a mudança de uma pessoa que saiu de um ponto e foi pra um ponto onde ela alcançou algum resultado excepcional, que talvez de fora pareça do nada, essa mudança, ela é um conjunto de fatores, ela leva anos, ela requer um monte de aprendizados, de repertório, de erros, então não é uma resposta pronta, não tem uma trajetória exata que você vai seguir. Eu só queria falar isso porque eu recebo muito essa pergunta, e por mais que realmente tenham coisas importantes que eu possa falar, tipo, esse vídeo que eu vou fazer agora é o começo de muitas coisas que eu posso trazer, não tem um caminho exato que você vai seguir. O teu caminho vai ser diferente do caminho de fulano, de ciclano. Cada pessoa tem o seu caminho, cada pessoa tem que passar por coisas completamente diferentes, seja para trabalhar na internet, seja para, sei lá, construir uma profissão fora, ou emagrecer, ou atingir algum objetivo específico, qualquer que for, cada pessoa tem o seu caminho. Então eu só queria deixar isso claro antes de começar. E aí eu vou estar olhando pra baixo porque o meu caderno tá aqui e eu vou ir lendo os hábitos que eu anotei, mas eles realmente foram hábitos muito importantes. Eu sentei hoje, fiquei pensando na minha trajetória e eu pensei nesses hábitos que vieram na minha cabeça no momento, que eu lembro exatamente de ter eles muito presentes na minha vida. Bom, o primeiro hábito é listar 3 coisas importantes para se fazer no dia antes de dormir. Eu percebi que nos meus inteiros 5 anos empreendendo, eu comecei isso com 16 anos, esse hábito em si, e eu percebi que isso foi muito importante. Então todos os dias, todo santo dia, antes de ir pra cama, eu sentava, pegava meu planner, que inclusive é esse aqui, ó. E na época era só um caderno normal, na verdade, quando eu comecei, né? Hoje em dia eu uso o planner. Daí eu sento e penso nas 3 principais tarefas que eu tenho que executar no dia posterior. De 3 a 5, na verdade, tá? Essas 3 tarefas, elas são as mais importantes. Eu coloco geralmente outras coisas também que eu tenho pra fazer, só que eu sempre tento ter só 3 coisas importantes, que geralmente tem relação com os meus projetos, com o meu trabalho em si. E antigamente eu lembro que quando eu comecei a ter esse hábito de anotar coisas pra fazer, eu fazia tudo errado. Eu colocava coisas nada a ver, tipo escutar podcast, tomar banho gelado, que eram coisas que eu tentava fazer, só que não faz sentido nenhum, e eu descobri isso ao longo dos anos, que eu deveria colocar mais o essencial. Então, hoje em dia, eu escrevo só realmente as tarefas mais importantes que tem na minha empresa, nos meus projetos, e essas tarefas, elas vão direcionar todo o meu dia. Então, o que acontece quando você faz isso é que você acorda já tendo uma direção e clareza do que você precisa fazer. Então eu não tenho mais tempo pra ficar pensando, procrastinando, vendo se eu vou realmente ir acordar, levantar ou não. Eu acordo e levanto direto, já sabendo o que eu tenho pra fazer. E hoje em dia meio que já virou uma rotina, os meus hábitos matinais e tudo mais. Eu não preciso mais ficar pensando se eu vou fazer aquilo ou não. E eu tenho certeza que esse hábito me ajudou muito nisso. Bom, o segundo hábito é observar pessoas de sucesso e começar a prestar atenção no que elas faziam e não no que elas diziam fazer. E aí eu aprendi um negócio
negócio muito legal pensando nisso e pensando em observar as pessoas, que é sobre modelos mentais. Observar os modelos mentais das pessoas, que é basicamente como a pessoa enxerga o mundo e resolve problemas. É o jeito dela pensar e agir diante das coisas que acontecem, como ela vê a si mesma, se ela acredita em si de uma determinada forma, como ela enxerga os problemas que aparecem. E isso não é só sobre você simplesmente copiar o que a pessoa faz sem entender o porquê daquilo. Então, eu desde sempre, quando eu comecei, eu já sabia que eu precisava observar essas pessoas, entender como elas fazem o que fazem e por que elas fazem o que fazem. Por exemplo, o Elon Musk, ele tem um jeito de pensar, um modelo de pensar que se chama princípios fundamentais, alguma coisa assim, que ele pega um problema, ele quebra esse problema em vários pedaços pequenos e depois de entender esse problema de uma forma menor, analisar ele em pedaços pequenos, ele consegue construir uma solução inteiramente nova com base nisso. Então é como se ele pegasse esses pedaços pequenos do problema para entender cada um deles e aí construir uma solução que fosse muito mais eficaz. Já o Jeff Bezos, ele sempre pensa a longo prazo, pensando em como uma ação vai se desdobrar em décadas ou, sei lá, muito tempo para frente e não imediatamente. E o Steve Jobs, que inclusive eu tô lendo o livro dele ainda, porque eu tô misturando com 3 livros que eu tô lendo ao mesmo tempo, é incrível ver como ele conseguia misturar arte, simplicidade e tecnologia de uma forma única, e ele conseguia criar coisas que na época pareciam insanas simplesmente pela forma dele de pensar, que era muito diferente de tudo que as pessoas tinham visto. E aí, para você começar a entender os modelos mentais das pessoas que você admira, seja do Instagram ou até empresários mesmo, igual eu citei aqui, você precisa começar a prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, o que essas pessoas valorizam, como elas tomam decisões difíceis, como elas lidam com problemas. Não é só sobre você ver o que elas fazem, mas entender o porquê que ela faz aquilo. E hoje, quando a gente tem internet, vídeos, stories, isso fica muito fácil de fazer, porque a maioria das pessoas que eu admiro, pelo menos, estão postando stories, vídeos, e eu consigo ver o que elas fazem ou a forma delas de pensar. E outra forma também, que é muito fácil de você entender a cabeça das pessoas, é ler biografias, ver entrevistas, enfim, usar todos os mecanismos que tu tem a teu favor de tentar entender como que essas pessoas pensam. Isso foi algo sempre muito óbvio pra mim, mas que eu percebi que a maioria das pessoas não faz. Elas veem o que uma pessoa fala que faz, ou só veem os conteúdos e os vídeos, mas não tentam entender por trás daquilo. Isso pode trazer insights muito bons, pensamentos, ideias muito boas de como você passar a ver o mundo como aquela pessoa vê, que faz muita diferença. E aí, depois de entender a lógica dessas pessoas de pensar, você passa a começar a aplicar essas coisas na tua vida e com o passar do tempo, dos anos, se torna o teu jeito de pensar, que é uma mistura, na verdade, de todas as formas de pensar que você analisou das pessoas que você mais admira. E aí você vai testando o que funciona, o que faz sentido ou não pra você, porque algumas coisas realmente vão parecer meio malucas. Você vai ver que algumas pessoas, elas têm um jeito de pensar um pouquinho caótico demais, mas isso pra mim foi muito importante, observar como as pessoas pensam e por que elas fazem o que elas fazem, pra eu tentar sempre ser um pouquinho mais parecida com as pessoas que eu admirava. E isso deu muito certo pra mim, pelo menos. Eu percebo que quando eu conheço as pessoas ou conheço uma pessoa pessoalmente que eu admirava muito, eu percebo o quanto nós temos de parecido na forma de pensar, de resolver um problema. Não que isso tenha sido só por conta desses modelos mentais que eu analisava, mas eu acho que naturalmente também, quando você está trabalhando na mesma área da pessoa, você tem problemas parecidos e você acaba caindo numa forma de resolver aquele problema que é parecido com essas pessoas de sucesso. O terceiro hábito é o hábito mais óbvio, que tem vídeo aqui no canal sobre, que é a leitura. Só que eu não podia deixar de falar, cara, porque a leitura pra mim foi uma das coisas mais importantes. Eu tive acesso a conhecimentos, a ideias, a formas de ver o mundo que eu nunca teria se eu não tivesse lido. E eu comecei lendo PDFs que eu pegava no Google mesmo, eu procurava os livros e baixava e lia. Depois eu comecei comprando quando eu já podia começar a comprar bastante livro. E isso nunca foi um hábito meu antes. Eu odiava pessoas que liam. Tipo assim, se a minha eu minha eu novinha visse que hoje eu leio muitos livros por mês, ela ia ficar meio enojada, porque eu era desse tipo de pessoa que não gostava de quem lê.
mas isso mudou a minha vida e tem um vídeo inteiro só sobre isso, então se tu ainda não viu, vai lá ver que tá muito bom, inclusive. O quarto hábito é uma coisa, inclusive, interessante e eu acredito que outras pessoas fazem também, mas eu nunca vi muita gente falando, que é basicamente criar na minha mente histórias de como seria a minha vida depois que eu atingisse o meu objetivo. E eu acho que as histórias que a gente conta para si mesmos na nossa vida são muito importantes. Elas ditam o que a gente acredita e elas ditam o quanto a gente vai se esforçar para alguma coisa, porque se eu começo qualquer coisa acreditando já que eu não sou capaz de fazer aquilo, eu tenho muito mais tendência a desistir mais fácil, a qualquer erro eu já querer parar. E eu criei histórias na minha jornada, tipo assim, realmente de imaginar exatamente como seria a minha vida depois que eu atingisse o objetivo. E eu ficava conversando com o meu namorado, enfim, a gente ficava conversando de como seria a nossa vida, como seria poder morar junto, poder morar em frente à praia, viajar, enfim. E eu até tinha alguns cadernos aqui em casa, eu tô cheia de cadernos em que eu escrevia textos de como que eu acho que seria, ou que eu colava fotos daquilo que eu queria atingir, mas eu não acredito nisso só para visualizar e achar que eu vou atrair aquilo. Eu não acredito nisso, mas eu acredito em você criar histórias e acreditar em coisas que te favoreçam. Então eu criei essas histórias para mim e eu até tenho vários vídeos que eu gravei falando como se fossem depoimentos de como que estava sendo a minha jornada, o que eu acho que é uma coisa muito boa, porque aquilo me dava mais motivação, porque eu já imaginava que no futuro eu ia ver aqueles vídeos e ver o quanto que tinha sido difícil, mesmo que eu estava naquele momento, que é bem bizarro. Então eu gravava os vídeos, eu tenho vários vídeos hoje de eu falando, contando, e isso é uma das coisas mais incríveis que eu já fiz, porque hoje eu posso entrar na minha galeria e ver o quanto a Camille passou, eu posso lembrar de tudo que eu passei, o quanto eu consigo alcançar qualquer coisa que eu quiser. Isso me traz muita autoconfiança e já me trazia naquela época, mesmo que eu ainda não tinha o depois, só que eu já sabia que o depois ia chegar. Então foi isso que eu quis dizer com esse negócio de criar na minha mente histórias de como seria a minha vida, né? E basicamente eu me contava, enquanto eu tava enfrentando problemas ou enquanto eu tava na frente de um obstáculo que parecia difícil ou que eu queria desistir, eu lembrava disso, eu lembrava que, cara, se eu continuar e passar por isso aqui e talvez recomeçar, eu tive que recomeçar várias vezes, eu tive que errar muito, eu pensava que realmente a minha vida poderia acabar em algum momento sendo como aquilo que eu já visualizava. O 5 hábito é investir em mim mesma, só que os investimentos que eu falo aqui não são investimentos em ações ou esse tipo de coisa. Inclusive, para mim, nunca fez sentido eu estudar sobre investimentos nesse sentido sem nem ter dinheiro na conta. Eu sempre já tive a noção, eu acho que eu via conteúdo sobre, as pessoas me falavam isso já, que eu precisava investir em mim e em um negócio com escala. Então todo o dinheiro que eu fazia, mesmo sendo pouco ou depois quando eu já fazia bastante, eu tentava reinvestir em construir um negócio escalável, ou seja, o que eu tenho hoje que é tráfego direto. A gente está anunciando todo santo dia, entregando os nossos anúncios para milhares, centenas de milhares de pessoas, e aí milhares de pessoas veem o nosso produto e algumas compram. Além disso, investir em mim, que daí significa investir em conhecimento. É a melhor coisa que tu pode fazer. É a melhor coisa que eu fiz, investir em conhecimento, investir na minha pessoa, na minha aparência, investir nos meus mecanismos de trabalho. Todo esse tipo de coisa foram bons investimentos que eu não me arrependo. Não me arrependo nem um pouco de ter focado nesse tipo de investimento e não ter investido em ações ou essas coisas do tipo. Sexta coisa, ser otimista. Agradecer e ver coisas positivas em tudo que acontecia comigo, o que também foi uma coisa que eu tive que mudar muito em mim, porque eu já fui uma pessoa muito negativa. Eu já tive épocas da minha vida que eu ficava meio depressiva, que eu via o lado negativo em tudo, que eu ficava muito estressada. Então eu tive que fazer uma mudança no meu paradigma para começar a perceber as coisas positivas da vida. E eu vou explicar um pouquinho do porquê que eu acho que isso é importante. Eu percebi ao longo da minha jornada que as pessoas otimistas, elas são mais maduras intelectualmente. Por quê? Elas veem a realidade como ela é, só que elas escolhem enxergar o potencial de alguma coisa, elas escolhem enxergar o lado positivo de alguma coisa. Elas estão sempre focadas na solução, no desenvolvimento, na coisa boa que aquilo tem para oferecer. Enquanto que a maioria das pessoas prefere enxergar o pior cenário, o lado negativo em tudo, os problemas que podem dar. E essa mudança de paradigma em mim me fez começar a ser uma pessoa muito mais calma, porque antes eu tinha muita pressa para ter resultado. Eu achava que no lugar que eu tava, a vida era ruim.
e que eu tinha que mudar o quanto antes, então eu colocava essa pressão em mim, que na verdade o resultado era o contrário. Eu queria que aquilo acelerasse os meus resultados, que eu tivesse resultado quanto antes, mas na verdade aquilo só piorava, porque eu ficava pensando que eu devia mudar, que a minha realidade era ruim. E aí foi quando eu comecei a perceber coisas positivas que eu já tinha, como poder trabalhar em casa, poder ter internet, ter o computador e tudo mais. Eu comecei a escrever em um caderno de gratidão. E aí, todos os dias eu agradecia por algumas coisas. E com o passar do tempo, tu vai recebendo mais motivos para agradecer. O teu cérebro começa a perceber mais oportunidades. É algo insano que acontece no cérebro que eu não sei direito o que é. Eu só sei que funciona. O sétimo hábito é falar sozinha, passar tempo sozinha, passar tempo conhecendo a ti mesmo. Se você não passa tempo suficiente contigo mesmo, sem ninguém mais, você vai acabar absorvendo opiniões e ideias aleatórias de pessoas sobre você. Saber quem você em um nível profundo vai te proteger das opiniões das outras pessoas. E aí você vai poder ser você mesmo sem se importar com o que os outros estão pensando, porque você vai entender que na mente de cada pessoa existe uma versão diferente de você e ninguém na verdade te conhece como você realmente é. Então faz muito sentido investir tempo conhecendo a você. Isso vai fazer com que tu tome melhores decisões e saiba o que você realmente quer e não se deixe mudar pela opinião das outras pessoas que não fazem sentido, porque você tem que sim escutar algumas críticas e entender, escutar críticas construtivas de pessoas que realmente querem o seu bem, pessoas que te conhecem ou pessoas que sabem o caminho para chegar até onde você quer chegar. Aí faz sentido escutar críticas dessas pessoas, mas não faz sentido ficar escutando a opinião de cada pessoa que passar pelo teu caminho simplesmente porque tu não se conhece. O oitavo hábito é me preparar para qualquer coisa que aparecer na minha vida e sempre dar o meu melhor. Isso foi algo que a edição de vídeos me ensinou, porque para quem não sabe, em uma parte da minha trajetória eu tive que aprender a editar vídeos. Na verdade, eu escolhi esse caminho para levantar caixa porque eu tinha passado por um golpe no dropshipping, tinha quebrado a empresa basicamente, enfim, essa é uma história para outro vídeo. E aí eu aprendi a editar vídeos para conseguir levantar caixa e oferecer esse serviço e ganhar dinheiro para daí investir em anúncios de novo. E nessa época em que eu editava vídeos, eu comecei a perceber que eu odiava entregar um vídeo para a pessoa e perceber que tinham vários erros que ela precisava corrigir que eu tinha cometido. Erro de edição, erro de legenda, qualquer coisa assim. Eu percebi que eu odiava aquilo, eu não queria que toda vez que eu entregasse eu tivesse que reeditar por conta de erros que eu não prestei atenção, de detalhes que eu não prestei atenção. Então, isso foi muito bom. Hoje eu consigo perceber que foi bom eu ter passado por isso. Na época, parecia um fracasso eu ter que recomeçar a aprender a editar vídeo pra daí levantar a caixa, pra daí voltar a investir. Mas hoje eu percebo o quanto que isso foi bom pra me ensinar a dar o meu melhor em alguma coisa, a prestar atenção nos detalhes, porque antes eu não dava o meu melhor, eu entregava, eu editava os vídeos, entregava ali e não tava nem aí se tinha algum detalhe que tinha passado. Depois de um tempo editando o vídeo, percebendo o quanto eu odiava isso, eu comecei a deixar os meus vídeos perfeitos, mas não no sentido de me esforçar demais. Eu fazia no ponto certo, em que eu entregava pra pessoa e não tinha nenhum erro pra corrigir. E aí depois de muito tempo, eu nunca mais tinha que reeditar algum vídeo por algum erro que tinha lá. Claro, só se a pessoa não gostasse de alguma coisa, mas não é isso que eu tô falando aqui. Então hoje eu vejo quão bom foi perceber isso. E além de sempre me preparar antes da pessoa ter que me corrigir, ou antes de fazer alguma coisa, eu gosto de me preparar, porque aí eu sei que eu não estarei nervosa para fazer aquilo, porque a preparação, ela não te deixa ficar nervosa com alguma coisa. O nervosismo, ele é a falta de preparação. Se você estiver preparado o suficiente, você não vai estar nervoso para fazer alguma coisa. E o outro lado disso é dar o meu melhor sempre que eu puder. E dar o meu melhor não vai ser sempre igual. Vão ter dias que o dar o meu melhor vai ser mais alto e vão ter dias que vai ser uma merda, mas se eu estiver dando o meu melhor todos os dias, eu vou saber que eu não preciso sentir culpa e eu vou me sentir bem comigo mesmo. Então eu sempre escolho e sempre escolhi dar o meu melhor em tudo que eu fosse fazer, e eu tenho certeza que isso influenciou nos resultados que eu tive, que muitas vezes as pessoas olhavam ao meu redor e se perguntavam como que eu tava tendo tanto resultado, mas a verdade é, eu sempre dei o meu melhor. O nono hábito, eu também sempre falo disso aqui, mas, cara, é tão importante, que é procurar obstáculos e fracassos. Diferente da maioria das pessoas, você precisa ir atrás de falhar o máximo possível e o mais rápido possível, e não só falhar, mas aprender com os teus erros. Essa, com certeza, foi a coisa mais importante que eu desenvolvi na minha vida.
Entender que os fracassos fazem parte do sucesso e não que o fracasso é o fim da linha. Eu errei muito, eu erro até hoje, só que eu entendo o poder que errar tem para aprender alguma coisa e para evoluir. E isso com certeza foi uma das coisas mais importantes para eu ter aprendido tanto, evoluído tanto e faturado tanto. Só que você precisa cuidadosamente analisar os teus erros e entender o porquê que aquilo aconteceu e aprender com eles, senão não adianta de nada. E não confunda também procurar fracasso com não querer vencer. Eu quero vencer, eu sou competitiva e eu sempre tenho essa sede de acertar quando eu começo alguma coisa. Só que ao mesmo tempo eu entendo que eu vou errar no meio do caminho. Cara, o 10º hábito é assim, um soco na cara de muita gente e seria um soco na minha cara, que é fazer o básico que funciona. Nunca fique procurando estratégiazinha, o hackzinho, o segredo para fazer qualquer coisa. E eu aprendi isso errando muito, eu aprendi isso levando muito soco na cara da vida. Desde que eu comecei a trabalhar com marketing, eu já vi muitas tendências indo e vindo, muitas ondas indo e vindo. Só que desde quando eu comecei a focar no arroz e feijão, no básico bem feito, nos pilares do marketing, na oferta, no tráfego e na copy, eu consegui todos esses anos ter um faturamento depois de que eu consegui dar certo, né? Porque eu levei anos também para entender sobre os pilares. Então foram o quê? 2 anos entendendo sobre os pilares e depois disso tendo faturamento constante acima da média do mercado. E não só no marketing também, mas eu trouxe isso para minha vida. Então sempre que se trata de qualquer coisa que eu quero fazer, antes de ficar inventando coisa, antes de ficar indo atrás da tendência, da estratégia, eu vou sempre focar no básico daquilo e aí sim que eu dominar o básico, aí sim eu vou pro próximo passo. Penúltimo hábito, ter um sistema de autoavaliação constante. Cara, eu não sei de onde que eu tirei esse negócio, mas desde quando eu comecei, quando eu tinha 16 anos, de alguma forma eu entendi isso, eu não lembro se eu vi em algum conteúdo ou o quê. E aí, desde lá, eu sempre fico me autoavaliando toda semana e todo mês. Eu paro, sei lá, tiro meia horinha, pra mim não é nada demais, assim, é uma coisa totalmente normal pra mim, eu não lembro o porquê. Eu só sei que eu paro, eu penso e eu analiso tudo que eu fiz na última semana ou no último mês e eu vejo se isso faz sentido ou não para o que eu quero da minha vida. Então isso é uma coisa que me ajudou a sempre voltar para a constância quando eu errava, porque eu conseguia perceber que eu estava saindo da rota antes daquilo virar uma bola de neve. Então, para mim, sempre foi mais tranquilo eu voltar para os eixos ou eu voltar a fazer a escolha certa se eu estava me autoavaliando constantemente. Então, isso foi muito bom. E o último hábito, mas não menos importante, é ter tempo para o ócio criativo, que é simplesmente não fazer nada. É só um nome bonito para não fazer nada. E eu acho que quando você entende que o seu cérebro ele vai resolver seus problemas, a maioria deles, se você relaxar e deixar o teu cérebro pensar. Então isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer, seja caminhando, seja olhando pela janela, seja sentada fazendo nada com os meus gatos. Eu gosto de ter tempo durante o meu dia ou, sei lá, durante a semana, em que eu sei que eu não tô fazendo nada e eu não me sinto culpada por isso, porque eu sei que, na verdade, eu tô deixando o meu cérebro pensar e fluir nas ideias. A resolução dos problemas surge muito mais tranquilamente do que se eu ficar martelando, pensando que eu tenho que resolver aquilo e me estressando com aquilo. Então, isso é uma coisa que eu sempre fiz. Eu comecei lá em 2020, mais ou menos. Na verdade, eu comecei quando eu quis começar a meditar. E aí eu não conseguia meditar, e aí eu meio que mudava pra isso. E isso me ajudou muito a resolver problemas, a escutar mais minha intuição e a entender o que eu realmente queria. Então, esses foram os 12 hábitos. E se você gostou desse vídeo, se isso tiver ajudado alguma pessoa, eu já vou ficar muito feliz. E eu posso trazer mais hábitos ou modelos mentais ou coisas que me ajudaram na minha trajetória e que eu sei que teriam ajudado a Camille do passado.